Vamos lá, câmeras, né? A gente tem esse primeiro tipo de câmera, que são as câmeras compactas, né? A gente teve um boom nos anos 2000 ali da Cybershot, quem se lembra, né? As primeiras digitais que você já batia, já conseguia ver o, o, o resultado, né? Você já conseguia monitorar as fotos, né? Bom, elas geralmente você não consegue mudar as lentes, né? Elas são bem limitadas, assim, mas já foram o suprassumo que havia, né? Algumas já começam a filmar, né? Isso é bem interessante. As filmadoras, né, já são, enfim, durante muito tempo no mercado a gente teve um buraco aí, né? As câmeras profissionais eram muito caras. As câmeras que a gente tinha, né, para filmar eram justamente numa coisa, um cara de vídeo, né? Justamente para um registro familiar, né? Uma coisa mais domiciliar, né? Mais caseira, né? Não era muito para o público profissional, né? É daí que entram as DSLR sem espelho, né? É daí que entra essa oportunidade de explorar esse nicho de mercado com essas câmeras fotográficas que filmam muito bem, obrigado, né? Mas enfim, a gente tem essas câmeras filmadoras que têm uma autonomia muito grande de cartão, né, de DVD, de fita, de HD interno, o que quer que seja, e são possíveis de ser ligadas na tomada, ou seja, você pode gravar por longos períodos de tempo, né. A gente tem as chamadas câmeras de ação, né, e os próprios smartphones, né, que são câmeras que estão de qualidades muito boas, né, e prontas, né, de ação, como diz o nome, né. A gente tem a GoPro, um exemplo mais famoso dessas câmeras de ação, né. São câmeras que geralmente são prova d'água, tem microfone à prova d'água, né, podem ser controladas pelo celular, tem uma câmera grande angular justamente para pegar a ação inteira, né, que são câmeras com poucos botões que você não necessariamente precisa estar operando, ela é bem automática, justamente para ação, você está com as mãos livres, realizando, sei lá, manobras radicais, né, que é muito utilizado em esporte, inclusive, né. Os smartphones hoje em dia são câmeras, né, sempre foram, né, eles são celulares lançados com essa ideia de ter uma câmera no bolso, né, um gravador, um bloco de notas, ou seja, isso é muito utilizado no jornalismo hoje em dia, né, uma pessoa sai, bate foto, grava entrevista, faz, fragmenta um clipe de vídeo, né, e já envia tudo, porque justamente tem esse serviço de rede móvel, né. Enfim, tem câmeras, celular com várias câmeras, tem celular com qualidade 4K, né, é impressionante o que determinados efeitos fazem de super slow, câmera lenta, né, super câmera lenta, né, e time-lapse, né, esses lapsos de tempo, né, para depois você acelerar, é muito interessante, né. É interessante justamente por essa possibilidade de você de ser um telefone, né, estar ligado a uma rede, né. As semi-profissionais e as profissionais justamente são essas câmeras que têm já muitos botões, né? Parece grosseiro pensar assim, mas assim, quanto mais profissional é, mais botão vai ter para justamente você não ficar precisando abrindo e fechando um menu na hora do trabalho, né? Ou seja, você consegue ter tudo ali independente e operável no seu dedo para você ter, né, um controle maior, né, da imagem que você está fazendo. São câmeras muito caras, geralmente trocam-se as lentes, né? Geralmente não, onde trocam-se as lentes, você tem vários acessórios, a câmera no final fica um monstro, né? Enfim, mas são câmeras de cinema, né? Câmeras cujo sensor é enorme e grande velocidade de registro, né? E agora a gente tem essas câmeras fotográficas que filmam, né? Onde elas se dividem entre DSLR e sem espelho, né? Eu vou falar isso no próximo vídeo, a diferenciação dessas duas câmeras que são as mais populares e de excelente resolução, né? Padrão de mercado. Qual a diferença desses dois tipos de câmera, né? DSLR, também conhecido como HDSLR, né? HD, DSLR, né?
High Definition, né, de alta definição, DSLR vem de Digital Single Lens Reflexive, né, lente única reflexiva digital, né, digamos, porque é uma câmera que dentro dela contém um pentaprisma, né, que, enfim, onde bate a luz entra e ela é refletida, né, e invertida para ser monitorada pela pessoa, né, pelo fotógrafo. Ou seja, tem um componente a mais do que essas câmeras sem espelho, né. Essas câmeras sem espelho não têm o espelho, né. Em outras palavras, isso faz com que a principal diferença das duas seja o tamanho e o peso, né. As DSLR são maiores e mais pesadas, as sem espelho são menores, né, e mais leves. Bom, o fato de ter menos componentes faz com que as HDs SLR não só sejam as sem espelho, perdão, não só sejam menores, né, como, enfim, o funcionamento interno dela também seja mais rápido, né. Os disparos contínuos desse tipo de câmera são muito mais acelerados, né. Por exemplo, você bota para bater uma foto, tá, né, a DSLR, né, na sem espelho é tipo, bem mais rápido, né, justamente porque ela tem menos componentes internos, né, facilita a velocidade no bater das fotos, né. Porém, por ela ser menor, né, isso também tem uma desvantagem, né, as baterias são menores, portanto o tempo dela a autonomia das baterias é menor, né, você tem que trocar bateria com maior frequência, né. Outra questão é que, para você visualizar, né, a gente tem duas coisas aqui no verso da câmera, né, o display e o viewfinder, né? O viewfinder é aquele buraquinho onde você aproxima o olho e o display é justamente essa tela onde você visualiza as imagens, né? Aqui tem os controles, os botões, opa, borrei. Aqui você aproxima o olho, né? E é possível nas DSLR você enxergar a imagem aqui justamente porque tem um sistema de reflexão dessa imagem que te espelha lá para cá, né? Aqui a luz vem direto para o espelho que reflete a imagem e bate também no sensor, que é quem captura esse sinal luminoso, essa onda luminosa, né? Onde a imagem se forma, né? E aqui não, vai direto para o sensor, a imagem, não tem nenhum anteparo que fica refletindo, né? A luz vem direto para o sensor, né? A diferença entre as duas câmeras é que a sem espelho vai ter um viewfinder digital, né? Quem já viu aquele hábito do fotógrafo de ficar encostando a câmera no rosto para bater foto e tira para olhar, né? Na sem espelho você não precisa tirar para olhar porque a imagem já se forma aqui, né? O viewfinder é digital que nem o display, né? Na HD SLR só o display é digital. Beleza? Isso também é uma coisa que consome mais a bateria, né, da sem espelho, porque ela tem, digamos, dois monitores digitais. É uma questão de gosto, entendeu? Vai de fotógrafo para fotógrafo. Eu não faço essa comparação querendo dizer que uma melhor que a outra. Não, é uma questão do fotógrafo escolher, do gosto, né, de como essa pessoa trabalha. Quando eu falo aqui que esse tipo de câmera, né, essas câmeras fotográficas que gravam fragmentos de vídeo, né, elas surgem justamente para aproveitar um buraco que havia no mercado, né, de câmeras de alta resolução e a um preço acessível, né, e que fosse uma resolução superior à de uma filmadora, né. Por isso que eu falo que houve esse boom, né, desse tipo de equipamento. A questão é o seguinte: por mais que sejam câmeras fotográficas que filmam, devemos lembrar que são câmeras fotográficas, né? Elas não têm autonomia de realizar longos registros como uma filmadora teria, por exemplo, né? Justamente porque elas são câmeras fotográficas, é como se, entre aspas, né, estivesse quebrando ali um galho de estar filmando. Lógico que, enfim, no capitalismo não tem essa de quebrar um galho, né? Existe todo um porquê das coisas serem feitas desse jeito, né? Para que eu estou falando isso? Porque essa câmera fotográfica, quando ela está filmando, né, o propósito inicial dela é bater fotos, né, mas ela está ali
também com a possibilidade de filmar, né? Mas ela não filma íntegras, né? Ela não filma longos períodos de tempo, né? Ela filma 10 a 15 minutos justamente e faz um corte, né? Justamente para evitar esse superaquecimento e danificar o equipamento, né? Então essas câmeras fotográficas que filmam, elas têm justamente essa condição de gravar por determinados períodos de tempo, né? Existem atualizações, né, aplicativos que você baixa pela internet, né, para você até mudar ali a navegabilidade da sua câmera, mas isso, enfim, fica um pouco a risco a critério do fotógrafo, né, um risco que se assume, porque são aplicativos que não necessariamente são do fabricante, né, e isso não é garantido que não possam causar danos, né. Enfim, eu tô falando aqui, dando um exemplo do Magic Lantern, né? Magic Lantern é um aplicativo que você baixa, né? Um firmware que você atualiza na sua câmera e muda e te permite algumas funções, né, a mais, como por exemplo gravar por horas, né? Gravar, digamos, por até 1 hora, né? Enfim, aumentar justamente esse tempo de gravação. Mas como eu disse, isso pode danificar seu equipamento, né? Não é garantido, né? Não é uma coisa feita pelo fabricante, é uma coisa desenvolvida na internet por desenvolvedores, né? Portanto, existe justamente essa ressalva. Ei, tome cuidado, pode danificar seu equipamento. Só retomando um pouco esse assunto aqui, né, de HDSLR versus câmeras sem espelho, né, as chamadas mirrorless, é bem comum, sei lá, uma das mais famosas, HDSLR, tem tanto a Nikon quanto a Canon, né? Lá no campus a gente tem muita Canon, né? Que eu gosto muito das lentes, eu particularmente, né? Se eu puder aqui dar minha opinião, eu gosto muito das lentes Canon, mas eu acho que em termos de corpo de câmera ainda tem muitos recursos, ainda está um pouco atrás do mercado, né? E uma das mais famosas aqui da Sem Espelho é a Sony, né? Que eu gosto muito, mas enfim, é uma opinião pessoal, e que, enfim, vai ter justamente uma estrutura de cartão diferente, vai ter justamente é um pouco mais moderna, né, mais eletrônica a câmera, né, então vai ter alguns recursos a mais, né, já entrou com 4K há mais tempo no mercado do que as HDSLR, agora que a gente começa a ver algumas janelas, enfim, maiores sendo oferecidas por esse tipo de câmera. Fala pessoal, tudo bem? Essa série de vídeos que eu estou fazendo demonstrando os equipamentos, nem sempre eu tenho acesso ou consigo, enfim, encontrar alguém, ainda mais na situação que a gente está vivendo, né? Que tenha, né? Então, assim, eu me ative mais às câmeras mais comuns e as que eu tive acesso aqui, né? Dadas as circunstâncias, para mostrar para vocês, ok? Eu peço perdão se eventualmente eu passei por alguma coisa que vocês sentiram falta. Esse aqui é o que a gente chama de camcorder, né? De handcam, câmera de mão, né? Essa é uma... Quando eu falo aquelas filmadoras, isso aqui é uma câmera filmadora. O propósito dela inicial é filmar e não bater fotos. Ela deve bater suas fotos, né? Mas o propósito dela é filmar. Tanto é que essas câmeras geralmente têm, deixa eu ver se eu acho aqui, entrada para fonte, né? Você pode espetar lá na tomada, isso faz com que, enfim, ela grave planos, sequências assim integrais enormes, né? Íntegras de eventos, né? Ou seja, você pode fazer coisas grandes sem necessariamente ficar dando tanto corte como requer uma DSLR, né? Que são essas câmeras fotográficas justamente que filmam em alta resolução, diga-se de passagem, né? Agora essa câmera aqui é uma filmadora, né? E essa é a ideia que eu quero mostrar para vocês. Como eu já disse, esse tipo de câmera ela acaba indo mais para o público final, assim, mais para as pessoas que querem registrar seus eventos familiares, né? Acaba sendo um dispositivo comercializado mais para registro pessoal, ok? E não tão utilizado no universo profissional.
Ah, mas você está descascando esse tipo de equipamento. Não, não, não. Por muito tempo eu usei esse tipo de equipamento justamente por causa dos tipos de serviço que eu recebia, que eu era demandado, né? Eles pediam íntegra de evento sem corte. É o tipo de coisa que você vai conseguir fazer só com filmadoras, né? Enfim, esse tipo de equipamento tem seu propósito, tem o seu porquê, né? É isso que eu quero dizer. Para deixar bem clara aqui a diferença de uma câmera DSLR, estou botando elas de lado aqui, né? Para uma mirrorless, né? Uma sem espelho. Né? Olha como é estreitinha a lateral de uma sem espelho. E olha uma DSLR como é que é, né? Essa aqui no caso é uma A6500 da Sony e essa uma Rebelde SL2 da Canon, né? Olha a diferença, justamente por ter menos elementos, menos componentes internos, né? Olha aqui, estão abertas as câmeras, né? Isso aqui, olha, é o mais perigoso. Isso aqui é o sensor direto, né? Da Sony. Vou até fechar. Não tem nada ali entre você e o sensor. Isso aqui não, já tem um espelho aqui dentro, né? Já é mais protegido. Né? E tem um pentaprisma justamente para a imagem se formar aqui no viewfinder, né? Que é legal de comparar, né? Esse aqui tem aquele tipo de bateria novo, né? Das Rebeldes preto, né? Costumava ser antigo. Se não me engano é LP8. Não, ele é LP-E17, né? Eu usava esse tipo de câmera quando era LP8, 8, um negócio assim. Ela era branquinha essa bateria, né? Mas olha o tamanho dela. Essa é da DSLR e a bateria agora da mirrorless, justamente porque ela é menor, né? A bateria acaba sendo menor. Ela é um pouquinho mais cheinha, mas dá pra perceber que ela é mais baixinha, né? Praticamente a mesma, um pouquinho mais alta, né? E a largura é praticamente a mesma, mas isso faz com que ela dure menos, né? Esse tipo de bateria do que essa aqui. O que é legal de destacar a respeito dessa câmera, né? Pelo fato dela ser menor, né? Ela fica menor na mão, a sensação parece que você está segurando melhor, né? Tem mais controle, né? Mas enfim, é justamente por essa questão de tamanho, né? Eu gosto, não estou fazendo propaganda não, é a câmera que eu uso, né? Mas como eu disse e eu vou repetir sempre, né? Vai de gosto, vai de profissional. Né? O que eu quero mostrar para vocês que é interessante? As vantagens e desvantagens de cada uma, né? A Canon dá um baile em termos de flip de monitor, né? Essa mobilidade desse monitor, a possibilidade que você pode ter de se filmar, né? De você deixar ele aberto, deixar ele fechado, deixar o monitor protegido. Enfim, nesse sentido a Canon dá um show. Agora, os monitores da Sony tem muito a melhorar. O que a câmera tem de bom, né? Olha só, isso aqui é muito limitado a movimentação né? Eu não consigo nem me monitorar, eu não consigo nem virar para mim se porventura a câmera estiver apontada na minha direção, né? Eu tenho que monitorar via smartphone. Isso eu acho bem complicado, é um ponto negativo. Mas olha que incrível a respeito do viewfinder, né? Que é essa janelinha. A gente tem o viewfinder e o display. A gente está enquadrando as coisas aqui à minha volta. Olha só que interessante. Lembra que eu falei que você não precisa tirar seu rosto ao bater as fotos? Eu vou só aproximar meu dedão, né? Vocês viram que o display desligou? Né? Ó, eu tirei. É como se eu tivesse aproximado o meu rosto. Eu desaproximei o rosto,
né, o monitoramento passa a ser feito pelo display. Eu aproximei meu rosto, né, olha onde é que está, olha aqui, eu vou filmar o display justamente para vocês o verem acendendo, olha ele aceso lá dentro, né. Esse aqui, imagina que é o meu rosto, né? Meu dedão está fazendo o papel do meu rosto. Tem um sensor aqui de proximidade, né? Eu afastei a cabeça, né? Olha que barato. Isso, logicamente, vai consumir mais a energia, né, da bateria, né? A bateria, além de ser menor, vai durar menos. Isso também é mais uma coisa que consome a bateria. Essa é a desvantagem da coisa. Mas, enfim, eu adoro câmeras Sony, né? Eu mexo com câmera Sony desde 2015. Antes eu era garoto propaganda da Canon. Brincadeira. Adorava Canon, adorava, respeito muito. Mas essa questão da Sony, essa é uma câmera aqui que faz 4K, que faz RAW, né, o padrão S-Log, né, da Sony. Ou seja, sai muito na frente, né? Essas câmeras fotográficas que filmando em 4K, é lógico que eu vou investir numa câmera dessa, que ela vai durar mais tempo, né? Isso sou eu, Gustavo, falando, do que essa câmera que faz no máximo 1080, né? Eu não entendo por que a Canon, né, ainda insiste, né, em lançar até 1080, né? 1080, essa câmera aqui faz em 60 frames, tá entendendo? Enfim, um desabafo, né? É uma bronca que eu tenho um pouco com a Canon. Embora tenha lentes maravilhosas, né? E mais acessíveis, assim. Ou seja, a combinação ideal para mim é o corpo de uma Sony, um adaptador e uma lente Canon, né? Um jogo de lente Canon, né? Porque aí vai ser muito mais em conta, né, o seu kit. E vai ser um senhor kit, diga-se de passagem, tá? As lentes EF. Tem duas lentes Canon EF, né? Elas têm justamente um tamanho maior, digamos, a resolução, né? Não é cropada a imagem. A grosso modo, são essas lentes com a bolinha vermelha, né? São essas que a gente usa em full frame, em câmeras full frame, né? Essa aqui já é uma lente longa, ela tem até estabilização, né? Além desse controle de foco manual e automático. Essa é uma 70-300 e essa uma 24-70, né? Ou seja, com as duas lentes é como se fosse 24-300, né? Uma grande angular até uma normal, passando por uma normal até uma tele, né? Ou seja, com 24mm fica bem aberto a imagem, né? É interessante fazer movimentações frontais, não tão interessante fazer movimentações laterais, né? Geralmente o pessoal faz depoimento com o quê? Com uma 50, né? Dá pra você fazer esse enquadramento aqui. .70 até, enfim, já é um zoom considerável, né? E essa aqui parte de 70 até 300, ou seja, uma lente longa, né? Você consegue trazer para perto uma figura que está distante, né? E ela vem grande no quadro, digamos, né? A pessoa tem um tamanho considerável quando está enquadrada, né? Quando você consegue enquadrá-la à distância, né? E o que é interessante salientar dessa lente aqui é que ela justamente tem macro, né? Ou seja, você consegue filmar coisas bem próximas, né? E ela vai te dar essa super definição, né? É ótimo para você fazer, sei lá, um stop motion, ou filmar, por exemplo, uma peça de Lego, sabe? Você consegue fazer um close, né? Digamos, no rosto de um brinquedinho bem pequeno, por exemplo, né? Aqui eu vou mostrar um exemplo de lente EFS, né? Que é justamente uma sublinha
de lente, né? Essa aqui no caso chega até a ser de plástico, né? Parece ser de plástico, ela já é mais nova. As antigas eram de um plástico bem, né? Mas acho que essa é de ferro. Essa é de ferro porque é bem recente, né? Mas as mais anteriores eram de plástico, né? Enfim, vinha junto com a câmera, né? Essa aqui é uma lente que vem junto com a câmera, né? 1855, é razoável, né? Mas enfim, essas lentes EFS vocês já podem identificar por esse quadradinho branco, né? Enfim, elas são uma sublinha, né? E tem uma, digamos que um enquadramento menor, né? Um crop menor, né? Ela recorta, é um sensor menor, né? A gente pode encarar assim. Essa lente que eu uso, ela é bem versátil porque é uma 18-135, né? Grande angular, a tele, ou seja, dá para cobrir uma boa distância, né? Diversos enquadramentos, né? E, enfim, a linha da Sony, né? E, como você pode notar, essa bolinha vermelha, né? Se fosse a indicada, quer dizer que é um crop, né? Tem um crop menor, né? Um sensor menor. Essa câmera não é full frame, né? As lentes para essas câmeras, né? Full frame, né? Elas justamente, inclusive mesmo sendo de outra marca, vai ter esse símbolo vermelho. O que é interessante salientar? Essas lentes cabem em uma câmera, digamos uma subcâmera, né? Uma sublinha, né? Ambas cabem, né? Essa é bem universal. Essa só cabe, né? Por exemplo, nesse tipo de mount, né? EFS. A EF cabe, né? No EFS. Porém, a EFS não, essa lente aqui, né? As lentes brancas não cabem numa full frame, por exemplo, né? Mas as brancas e vermelhas, né? As vermelhas podem, e as brancas são feitas, né? Para essas câmeras mais econômicas, né? Digamos essas semi-profissionais, né? Câmera semi-profissional é utilizada para umas câmeras maiores, né? Mas dentro dessa categoria de DSLR e sem espelho, né? A gente pode separar assim entre semi-profissional e profissional, né? Sendo as profissionais as full frame, né? E as rebeldes da Canon, por exemplo, né? Ó, só algumas coisas que eu não falei. Por exemplo, o que é isso aqui? Isso aqui é uma tampa do obturador, né? E isso aqui é a tampa do verso da lente, essa tampa aqui de baixo, né? Não é por acaso que as coisas se encaixam. Opa, desculpa. Ó, ao posicionar uma lente, se ela for FS, né, ou seja, dessa linha branca, é o branco com branco, né? O quadradinho com quadradinho, tá vendo o quadradinho nesse anel metálico e o quadradinho na câmera? Girou, encaixou, né? Se for uma lente FS, né? FS não, perdão. EF, que vai ter essa bolinha vermelha, você posiciona a bolinha vermelha e encaixa. Eu tô fazendo uma besteira aqui, eu tô segurando a câmera aberta assim, né? Eu nunca seguro uma câmera aberta assim, justamente por ação da gravidade pode cair pó, pode cair cílio, pode cair qualquer coisa, perdigota, né? Saliva, qualquer coisa aqui dentro, né? Então eu sempre procuro trocar a lente assim, dessa forma, né? De cabeça para baixo a câmera, para proteger um pouquinho mais, né? O interior da minha câmera. Como eu estava falando sobre as tampas, olha, já botando errado aqui de novo. Como eu estava falando sobre essas tampas, né? Tampa do obturador, né? Do corpo da lente, e tampa do corpo da câmera, e tampa do verso da lente, né? E é bom armazená-lo às vezes, uma coisa com a outra, se você não perder. É um elemento só, ao invés de você ter que se preocupar com dois, né? Enfim, ajuda a armazenar quando a câmera está encaixadinha com a lente, né? Essas tampas ajudam a armazená-las juntas. Eu posso ter até sido um pouco injusto com esse tipo de lente, né?
com essa sublinha, mas é porque lente, galera, é uma coisa que às vezes te acompanha. Você monta o seu kit, você investe no seu kit, né? Corpo de câmera, você troca de tempos em tempos, né? Mas geralmente lente é esse investimento que você faz, né? E você tem o seu kit de lente, né? Eu acho que isso faz mais sentido. Lógico, você pode trocar suas lentes, você pode, enfim, se desfazer delas, né? Mas eu acho que o raciocínio é mais ah, ah, investir em lentes que valham a pena e que podem ser utilizadas em câmeras futuras, se você estiver considerando um upgrade, uma melhora, né, de tempos em tempos. Então, invista em lentes que você possa aproveitar depois, né? Essa lente ela só pode ser utilizada por mounts, né, câmeras que tenham esse encaixe, essa montaria EFS, né? Se a gente for colocar numa full frame, elas não entram. Então, assim, eu até já tive uma lente igualzinha a essa aqui, mas ela nem saía de casa porque eu não utilizava. Não tô querendo ser snob, não. É porque é uma lente mais simples, né? E a movimentação dela, né? A mecânica, a ótica dela faz ficar um pouco gelatinosa a imagem se você não for muito cuidadoso, né? Enfim, são excelentes lentes para você começar, né? Mas assim, tá pensando em investir em lentes, invista em lentes justamente pensando que eventualmente no futuro você pode querer trocar o corpo da sua câmera, então é, não faça investimentos que te engessem, né? Que você não consiga não é para fazer investimento pensando em se desfazer depois, né? Mas considerando esse valor de revenda que possa ter e se você for investir numa área que você o faça considerando eventuais trocas de equipamentos que funcionam junto, né? E que esse investimento não te impossibilite de fazer isso. Eu não sei se ficou claro, mas é porque, enfim, eu tenho essa relação com lente e essa relação com corpo de câmera. Filtros. Aqui a gente tem filtros UV, né? Eles ajudam a justamente filtrar, né, o excesso de luminosidade dos raios solares, né? Eu não dava a menor, a moral, né? Eu não dava a mínima para filtro, né? Até eu deixar uma câmera cair, né? E câmera quando cai é que nem pão com manteiga aplicada, né? Passada, né? Ele vai cair como? Ele vai cair com a parte da manteiga no chão para grudar, né? No fio de cabelo, né? Ou seja, vai cair da pior forma possível. A câmera ela vai cair de cara no chão, né? De lente, né? De boca no chão. Ou seja, além da propriedade física, né? Do porquê físico da gente usar esse dispositivo, existe também uma medida de segurança, né? Antes quebrar, partir um filtro do que a minha lente, né? Vocês podem ver na minha câmera que eu uso um filtro. Justamente, né? Eu esqueço esse filtro aqui. Ele é um filtro UV, mas ele tá aqui até de noite. Até de noite eu tô com esse filtro para evitar se houver um impacto, né? Antes que vai esse filtro de R$ 100 que seja, do que a lente, né? De milhares, né? Olha que legal esse kit, né? Isso é muito importante para limpeza, né, do seu equipamento, da sua lente, né, manutenção, esses recursos aqui, né? Esse aqui é meio que um estojo da bagunça de acessórios, né? Mas o que eu quero mostrar? Lenços, né, de limpeza, né? Para você passar na lente, ele tem uma característica bem específica, ele é bem poroso, bem suave, para ele não arranhar, né? Lenços, né? É muito similar àquele lenço de limpeza de óculos, né? Justamente essa mistura, né? Para limpar óculos, para limpar lente, né? Para justamente umidificar e você conseguir limpar tranquilo com o lenço essas impurezas, né? Esses detritos. Esse fole, esse fuque-fuque, né? Justamente para
Você não precisa soprar na sua lente e cair saliva, né? Isso aqui consegue, uma vez que está seco, né? Você passa isso aqui primeiramente para afastar, né? Soprar os ciscos, poeira, né? Algo que possa arranhar, né? Tem aqui uma caneta é, é, que ela é tanto spray quanto pincel, né, para você ir limpando, ajudar. Outro pincel aqui, né, de maquiagem, mas reapropriado, né, para esse propósito de passar na lente, porque é justamente bem delicado, são bem delicados esses pelos, né. Enfim, algumas dicas, né, chave para, enfim, apertar eventuais componentes, parafusos, né? É uma boa dica, né? Ter um estojo com esse, vamos colocar aqui entre aspas, esse kit primeiros socorros, né? Esse, sabe, para você, sei lá, você está gravando numa praia, às vezes vem uma ventania, joga areia no seu equipamento inteiro, né? Então, assim, algumas partes carecem de um cuidado mais minucioso, mais delicado, né? Então, esses equipamentos estão aí para isso, né? Esses acessórios. Tá aí, galera, só para enfim completar um raciocínio que eu tinha feito, né? Esse aqui é o modelo anterior dessas câmeras rebeldes, né? Lembra que eu tinha falado que era uma bateria branquinha, né? Esse aqui é o modelo novo. Azar, né? Aquele tipo de coisa. Opa, vou trocar de câmera, vou aproveitar o jogo de bateria que eu tinha. Não, aqui não lançou um modelo novo, né? Então, enfim, tem essas tecnologias, tem esses problemas, né? Só para dar um comparativo aqui, como nem encaixa, né? Se você tentar o padrão antigo no novo, né? E, logicamente, o carregador, né? Onde você justamente faz esse encaixe com os contatos ali, né? Aqui, e espeta na tomada. Beleza? Cartões, né? Vamos lá. Vamos falar aí dos três principais cartões que a gente vai ter aqui no audiovisual, né? Atualmente. Terminando aqui de desenhar, tá, pessoal? Ok, vamos lá. Esse aqui, esse, esse. Perdão, vamos lá. São os três cartões que a gente mais vai encontrar, né? Os mais acessíveis, né? E corriqueiros, eu diria. O micro SD, aquele menorzinho, né? Inclusive a gente tem adaptadores SD desse tamanho maior, né? Para micro SD, ou seja, você consegue colocar um dentro do outro, né? O micro SD, ele é ótimo, ele é excelente, é um dos cartões mais guerrilha, assim, que tem, justamente porque, digamos, se você está com um smartphone e fotografando com uma câmera que usa cartão SD, né? Você pode adaptar o cartão micro SD para ele entrar nesse tipo de porta, né? De porta SD. Uma vez que você terminar de tirar as fotos, se porventura a bateria da sua câmera acabar ou o Wi-Fi, né, para transmitir da câmera pro celular não funcionar, né, você pode simplesmente retirar esse micro SD. Se o seu celular for um smartphone cujo sistema operacional é Android, né, você consegue inserir esse micro SD dentro do seu celular e a partir do celular de lá, né, disparar as fotos, né? Olha que interessante isso, né? Tudo é material muito frágil, né? Isso que é o chato, né? Eles são caros, são muito frágeis, né? E, enfim, deprecia com o tempo e, como eu posso dizer, acaba quebrando, extraviando, né? Esse tipo de coisa.
E tem esse Compact Flash, né? É o CF. Ele já é mais comum em full frame, né? Em câmeras full frame. Esses são os mais comuns, né? Os cartões mais comuns que a gente encontra atualmente trabalhando com DSLR, sem espelho, né? E até as filmadoras, né? E câmeras de ação, como eu falei, smartphone, né? Acabam fazendo uso desse tipo de tecnologia, né? Que são similar a um pendrive, né? Eu já falei isso num vídeo de informática básica, né? E esse tipo de tecnologia é justamente o que a gente chama de memória flash, né? Pendrive, cartões de memória, né? Beleza, pessoal? Eu volto em outro vídeo para demonstrá-los, né? Manuseá-los, cada exemplo. Olha que bacana, mostrar aqui agora os exemplos, né, dos cartões que eu havia falado. Micro SD, né, esse aqui é um 16 GB, ou um adaptador, justamente para transformar esse micro SD em SD e ele entrar nessa porta, né, maior. Aqui, está adaptado, né. Interessante que ele pode entrar numa câmera agora, né, eu bato as fotos, se eventualmente a bateria da câmera acabar, eu coloco isso no celular, né, sendo meu celular um Android, né, esses celulares que tem justamente a porta para o micro SD, não só para o cartão SIM, né. Micro SD e, enfim, perdão, terminar o raciocínio, né. Se o celular, o smartphone tiver porta para esse tipo de cartão, você pode transmitir as fotos, já enviar as fotos a partir do celular, né? É muito interessante o micro SD por causa disso, né? Ele é bem versátil, né? Ele, enfim, te possibilita justamente esse tráfego de arquivos entre dispositivos, né? Aqui o SD tradicional, né? E aqui eu gosto de destacar que cartão SD é bom comprar. Ele tá até quebradinho aqui. Droga. É complicado, essas coisas são caras, né? E quebram, né? E não são feitas para durar. Mas eu não vou ficar me lamentando aqui. O que eu quero te dizer? Que esse aqui tem um 10 dentro de um círculo, né, dentro de um C, né, quer dizer que ele é classe 10, né, isso é um pré-requisito básico para um cartão, né, esteja você filmando em Full HD ou 4K, né, classe 10 quer dizer que ele é um bom cartão, né, classe 4, assim, não são tão legais, não tem uma performance tão boa. Agora, tem um U3 aqui, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que ele é de ultra definição, né? É um cartão específico. Os cartões para você rodar em câmeras 4K, né? Eles têm que ser U3. E esse é um compact flash, né? Já é mais comum em câmeras full frame da Canon, principalmente, né? Compact flash. Algumas câmeras da Canon tem espaço, tem porta para os dois, né? Algumas câmeras têm porta para dois SDs ou porta para dois compact flash, né? Dois CF que o pessoal chama, né? É um cartão qualquer, o CF, né? O compact flash. E olha que interessante eu falar aqui, né? Tem sempre uma velocidade MB/s, né? Isso são quantos megabytes por segundo, né? Ele transfere. Beleza? Essa velocidade de transferência aqui, esse aqui já é maior, né? 90, entendeu? Deixa eu ver. Olha aqui, esse cartão não é tão bom, né? Por quê? Deixa o foco pegar aqui. Porque ele é classe 4. Olha aqui, ele é classe 4. Olha bem aqui no cantinho inferior direito, né? Ele já é de uma qualidade inferior. Já demora mais na transferência, já, enfim, a qualidade de armazenamento não é tão boa, né? Eles fazem justamente essas linhas, né, para diferenciar o preço. Aí o que é interessante mostrar, é porque eu não trabalho com esse tipo de cartão não, né, eu trabalho com esse aqui. E aí tem esses estojos que eles são ótimos, né, para guardar, para manusear. Às vezes você grava o dia inteiro, você só entrega para o logger, né, e o logger descarrega, no dia seguinte ele te devolve. É bom para, é uma coisa maior, né, é um porta-cartão, né, literalmente. Parece um porta-cartão de pessoal, de negócios, né, de business card, né,
mas é justamente um porta-cartão SD. Isso aqui é muito bom para evitar extraviar, para, enfim, lugares com vento, lugares com água, lugares com areia, né? Fica bem protegido, né? É um case rígido. Ah, esse é um acessório, né? Mas eu até ando na minha chave, né? Vocês estão vendo esse barulho é porque eu ando com isso na minha chave. Isso é um leitor de SD e micro SD. Eu ando com ele inclusive porque, né, sempre preciso, né, ando com pendrive também, essa chave para abrir o cartão, né, o SIM, trocar o SIM do celular, né. Enfim, só uma dica, né? Esse aqui é um leitor justamente em que você encaixa o cartão ou os cartões, né, e espeta, encaixa, pluga na máquina, né, para descarregar esse conteúdo. Tem um LED que acende aqui, né? Enfim, tem vários modelos de leitor de cartão, né? Esse aqui também lê cartão micro SD, né? Não sei se eu estou botando certo. Eu quase não uso cartão micro SD, para ser bem sincero, né? É isso, pessoal.